Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje eu vou falar da classificação de juntas em manipuladores industriais. Para isso, eu defini os seguintes objetivos. Primeiro, classificação das juntas aplicadas na robótica industrial. Na sequência, conceituação de cada classe de junta robótica. Representação esquemática das classes de juntas e nomenclatura das juntas utilizadas no punho de um manipulador. Então, falando das juntas mais utilizadas em manipuladores, os robôs industriais eles acabam utilizando em geral apenas juntas rotativas e prismáticas. A junta planar pode ser considerada como uma junção de duas juntas prismáticas e, portanto, é também utilizada. As juntas rotativas podem ainda ser classificadas de acordo com as direções dos elos de entrada e de saída em relação ao eixo de rotação. Então, apenas para recordar o que já foi visto, nós temos aqui a junta prismática, né? Então, a junta prismática ela tem um grau de liberdade, ela apresenta esse tipo de movimentação aqui, né? Uma movimentação linear. A rotativa ela tem um movimento de rotação, como o próprio nome já sugere, tem apenas um grau de liberdade, tem um elo de entrada, que seria fixo, e um elo de saída, que seria o elo que iria rotacionar em torno de um eixo. E a planar tem 2 graus de liberdade e é formada por duas juntas prismáticas. Ela também acaba sendo utilizada aí nas aplicações industriais. Legal, falando agora da classificação, né, das juntas, nós podemos ter a rotativa de torção ou torsional, representada pela letra T. Basicamente, são aquelas cujos elos de entrada e de saída têm a mesma direção do eixo de rotação da junta. Temos a rotativa, né, ou rotacional, representada pela letra R, que são aquelas na qual os elos de entrada e de saída são perpendiculares ao eixo de rotação da junta. Temos, por fim, a rotativa revolvente, representada pela letra V, que são aquelas cujo elo de entrada possui a mesma direção do eixo de rotação, mas o elo de saída é perpendicular a este. Tá? Legal. A seguir é mostrada a representação esquemática das classes de juntas. Então, nós temos a prismática, conhecida também como linear, representada pela letra L. Tá? Então, aqui seria a junta e aqui seria o movimento que ela faz. Isso daqui é como se fosse um pistão, né? Então, vai para cima, esse eixo vem aqui para fora ou retorna. Tá? Ele volta aqui para dentro. Temos a torsional, que é representado por esse esquemático. E a rotação dela, né, ela tem um giro aqui em torno desse eixo, que acaba sendo comum para o elo de entrada e o elo de saída. Temos a junta rotacional, que tem esse esquemático, e apresenta aqui um movimento de rotação perpendicular a um eixo, ao eixo aqui na vertical. Então, tanto ao elo de entrada quanto ao elo de saída, nós temos um eixo perpendicular, que é a referência para a rotação. Tá? Perceba que na torsional não, a torsional, o eixo de referência para o elo de entrada e o elo de saída é o mesmo eixo da rotação. E a revolvente, que possui aqui uma rotação do elo de saída perpendicular ao eixo relacionado ao elo de entrada. Tá? Então, o elo de entrada é esse daqui, o elo de saída é esse. Nós temos essa representação esquemática.
para a revolvente, que é representada pela letra V. Ah, legal, professor. Entendi aí a classificação das juntas, né? Mas por que precisamos compreender isso? Porque, turma, é o seguinte, quando você tem a montagem de um manipulador, você vai ter ali uma rotativa, você pode ter uma torsional, uma linear ou uma revolvente aglutinadas, tá? Então, elas podem ser utilizadas todas ou uma parte delas em conjunto. Por isso que é importante conhecer a movimentação de cada tipo de junta. Legal. Robôs industriais adotam com frequência soluções que tornam o reconhecimento das juntas mais complexo. De fato, dependendo da forma com que os elos são construídos numa representação esquemática, a nomenclatura do braço pode ser ambígua. As figuras abaixo ilustram um mesmo manipulador representado de duas formas distintas. Então temos o VVR e temos o VRR. A movimentação é igual em ambos os esquemas e esses braços, esse tipo de braço, ele poderia ser denominado como VVR ou VRR. Por que, professor? Pelo seguinte. Porque na entrada, tá, logo na referência aqui, na base, digamos, nós temos uma revolvente, tanto para o primeiro quanto para o segundo caso. Tá? Muito bem. Só que o que acontece? Aqui, na segunda junta, eu tenho uma revolvente. E essa revolvente, ela vai ter uma rotação, né, em torno deste eixo, mas a saída está perpendicular a este eixo aqui. Tá? Agora, aqui o que acontece? A revolvente, ela tem um ângulo de rotação e é conectada a uma rotacional. Então, a rotacional, ela tem aqui o elo de entrada conectado, né, na revolvente e o elo de saída que vai ter uma rotação perpendicular a um eixo que estaria saindo aqui nessa junta, tá? Mas perceba, essa rotação ela vai fazer com que o braço vá para baixo e vá para cima. Agora, aqui também, só que a rotação não vai ser por aqui, vai ser na entrada. Percebe? Então, a entrada, o eixo de rotação, ele é o mesmo eixo da entrada, ele é paralelo com o elo de entrada. Aqui não. Aqui o eixo de rotação, ele é perpendicular ao elo de entrada e perpendicular ao elo de saída. Tá? Mas a movimentação é a mesma. O manipulador viria aqui para baixo ou iria para cima. E aqui também, viria para baixo ou viria para cima. O que poderia mudar um pouco nesse caso é que esse elo de entrada, aparentemente, faz com que esse manipulador tenha uma extensão maior do que esse daqui, né? Já que essa conexão desse ponto com esse apresenta um ângulo reto. Aqui também seria um ângulo reto, né? Só que essa entrada ela apresenta uma extensão e essa daqui não apresenta uma extensão. Então, geraria aí uma certa limitação em termos de extensão do braço, mas com relação aos graus de liberdade, a movimentação, seria a mesma coisa, tanto para um tipo VVR como VRR. Legal, agora classificando os movimentos, né, dos manipuladores, temos o seguinte. Os movimentos robóticos podem ser separados em movimentos do braço e do punho. Em geral, os braços são dotados de 3 acionadores e uma configuração 3 graus de liberdade, 3GL, numa configuração que permita que o órgão terminal alcance um ponto qualquer dentro de um espaço limitado ao redor do braço.
Pode-se identificar 3 movimentos independentes num braço qualquer. Seria vertical, transversal, que basicamente é o movimento vertical do punho para cima e para baixo. Rotacional, transversal, que é o movimento do punho horizontalmente para esquerda e para direita, ou ainda radial transversal, que é o movimento de aproximação ou afastamento do punho. Agora eu trago a nomenclatura para o punho. Os punhos eles são compostos de 2 ou 3 graus de liberdade. As juntas dos punhos são agrupadas num pequeno volume de forma a não movimentar o órgão terminal em demasia ao serem acionadas. Em particular, o movimento do punho possui nomenclaturas específicas conforme descritas a seguir na figura ao lado. Tá? Então, primeiramente aqui nós temos a descrição, roll ou rolagem, que é a rotação do punho em torno do braço. Pitch ou arfagem, que seria a rotação do punho para cima ou para baixo. E yaw ou guinada, que seria a rotação para a esquerda e para a direita. Tá? Então aqui nós temos o punho. Tá? A representação do punho. Perceba, podemos começar aqui com roll ou rolamento. Rotação do punho em torno do braço. Né? Então o que acontece? Eu tenho aqui esse rolamento e eu faço então o giro, né? Essa parte aqui da garra, ela vem aqui para cima e essa parte da garra, ela poderia vir para baixo se eu fizesse um roll de 90 graus, tá? Agora, arfagem seria a rotação do punho para cima ou para baixo. Então, nessa arfagem, eu pego esse ponto aqui de referência e coloco lá para cima, tá? Movimentação do punho para cima. E eu consigo movimentá-lo para baixo até uma certa medida. Eu não consigo ir 90 graus para baixo porque eu bateria aqui nessa referência. Para cima ainda conseguiria, para baixo não. Mas isso daí é a limitação de cada tipo de punho também. E a guinada, que é a rotação do punho para a esquerda e para a direita. Guinada é aqui embaixo, tá, turma? Então, a guinada, eu pego essa referência do punho, jogo aqui no sentido de rotação anti-horário, ou pego essa referência do punho e coloco para cá, né? Giro aqui em sentido horário. Então, esses são os 3 tipos de movimentação para punho. Em português, arfagem, rolamento e guinada. Certo? Então é isso para a aula de hoje. Eu agradeço a atenção de todos mais uma vez. Espero que tenha ficado claro aí os conceitos de juntas e rotação aí do punho, né, que acaba sendo muito importante para que se compreenda posteriormente os tipos de manipulador com base justamente nessas referências de articulação para movimentação em um processo industrial específico, ok? Grato a todos pela atenção, bons estudos e até a próxima.